Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal. Estamos aqui de volta, experimentando de um grande livramento da parte de Deus, porque hoje Arthur não está conosco. Arthur está ali se regozijando, não sabemos como, mas ele está lá. Muito bem, Paulinho, Xandão, estamos aqui de volta e nós estamos falando a respeito daquela pergunta capciosa: viste meu servo Jó? E no primeiro bloco, nós falamos a respeito de integridade, nós falamos a respeito de temor ao Senhor, nós descaracterizamos aqui algumas coisas, algumas falácias. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouco sobre como aplicar essa mesma pergunta para os dias de hoje, trazendo para a realidade, porque estamos vivendo tempos muito difíceis, não? E por conta, muitas vezes, de uma doutrina errada, de um entendimento equivocado, a gente acaba atribuindo coisas a Deus que, na verdade, não tem nada a ver com Deus, né? E eu me recordo, tomando o gancho do nosso último bloco, eu me recordo de algumas passagens interessantes da vida do Xandão. Eu já falei isso para vocês aqui, que estão nos ouvindo, nos assistindo. Diferente do Paulinho e do Arthur, que falam que me tiraram da sarjeta, né? Isso não é uma verdade. Mas o Xandão, sim, ele me acompanhou desde da minha conversão, né? E até o dia de hoje, a gente troca uma ideia tal. Mas eu me lembro que na caminhada, o Xandão, ele me discipulando tal, ele trazia muita experiência, uma bagagem interessante, que talvez uma pessoa desavisada, que se ouvisse a história, falaria: Xandão, você está em pecado. Quando, na verdade, era exatamente o oposto. Porque ele sofreu as aflições, como diz o apóstolo Paulo, né? Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ou seja, por decisões acertadas em relação a eu quero agradar a Deus. Xan, eu acho que é importante a gente desmistificar, então, em relação a esse paralelismo aqui com Jó, porque muitas vezes a gente, por estar desavisado, a gente imputa as pessoas dizendo assim: você está passando por isso porque você está em pecado, você tem um pecado oculto. E aí é muito isso que os amigos de Jó fizeram, né? Essa tua frase da gente estar desavisado, né? O que a gente precisa é estar ligado mesmo no Senhor, até para tomar cuidado de não acusar uma pessoa, né? E muito menos a Deus. A gente comentou isso, que Jó não fez isso no final do capítulo 1. Né? E aí, relembrando algumas passagens, eu lembro de uma empresa que eu trabalhava, em que a situação estava bem difícil lá dentro, e aí o meu gerente virou e falou assim: ó, aqui você não é cristão, aqui você é meu funcionário e você tem que fazer o que eu mando, né? E se eu te mandar mentir, você vai mentir e tal. E aí eu lembro que eu falei para ele que então ele poderia me mandar embora, porque eu não ia me dobrar e que eu continuava sendo cristão, uma série de coisas. E depois no futuro eu saí, né? E muitas pessoas não entendiam. E aí algumas que não entendem, não sai, fica, por que você não volta, pede, e outras justamente como você falou: pô, o cara está em pecado, o cara está passando uma série de lutas, mas é porque muitas vezes as pessoas não sabem o porquê que a gente está tomando algumas atitudes, né? Mas atitudes de continuar servindo ao Senhor, de continuar com o coração íntegro, né? Voltando na integridade de Jó, diante de Deus, para que a gente não se corrompa, e aí sim a coisa fica pior, né? Eu estava compartilhando com vocês, eu lembro de uma vez que eu machuquei meu joelho, e eu soube por uma outra pessoa que tinham falado, né, qual era o pecado que eu estava, porque eu tinha ficado doente, depois eu machuquei o joelho e fiquei algum tempo assim sem poder trabalhar e me locomover direito, e aí surgiu essa possibilidade de que eu estava em pecado e que isso poderia ser algo sério, tal.
Então, infelizmente, hoje em dia, né, as pessoas atribuem uma luta a pecado. Quando, de repente, o Paulinho citou, e eu gosto muito disso, Deuteronômio 8, que é Deus que levou aquele povo para o deserto para provar o coração dele. Para quando Deus abençoasse aquele povo, eles não dissessem que foi a força deles. Então, muitas situações nós estamos passando na nossa vida que é justamente para que Deus possa nos promover, nos abençoar cada vez mais e que o nosso coração não vai se corromper no futuro, né? Mas, infelizmente, parentes, amigos olham para nós assim, não, tem algo errado. Né? Por que abre mão? Por que né, prefere sair de um emprego? Por que prefere perder algumas amizades? Não dá para relevar, né? Infelizmente as pessoas pensam nisso e Deus vê de uma outra maneira, né? Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado, voltando para a tua frase, para não acabar julgando, né? Olha, ele está em pecado ou ela está em pecado, quando de repente é só uma posição de obediência, de querer agradar ao Senhor, né? É que isso talvez não seja tão comum nos dias de hoje, ou que isso acaba espantando as pessoas, né? Até porque se fosse de forma contrária, Paulo tinha se lascado, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, o profeta fala para ele, olha, Ágabo, né? O homem aqui tal, e aí ele vai e fala assim, não, eu sei que eu vou enfrentar tudo isso aí. E ele estava vivendo em santificação, né? Aliás, ele falava, né? Sede meus imitadores como eu sou de Deus. E falou diversas vezes isso, né? Agora, olha só, a palavra, ela fala que o Senhor nos conduz, né? O apóstolo Paulo diz isso, o Senhor nos conduz em triunfo, né? Agora, o fato do Senhor nos conduzir em triunfo não abre margem para uma doutrina triunfalista. E o que a gente vê hoje é um triunfalismo teológico tentando se equiparar ao cristianismo legítimo. E o cristianismo legítimo é o cristianismo do no mundo passareis por aflições, né? É o cristianismo que pressupõe que as provas, elas fazem parte da caminhada cristã, que o deserto faz parte da caminhada cristã, né? Aliás, não só da caminhada cristã, mas da vida com Deus. E eu falo vida com Deus porque desde a antiga aliança, a fórmula é essa. Por exemplo, Abraão não estava em pecado quando Deus pede para ele entregar Isaac. Na verdade, uma promessa estava se cumprindo na vida de Abraão quando Deus ordena, dá esta ordem, né, de que Abraão viesse a entregar Isaac. Moisés não estava em pecado, muito pelo contrário, ele teve uma experiência tremenda com Deus diante daquela sarça ardente, quando Deus diz para ele, vou te fazer libertador do povo, e agora Moisés vai parar no deserto junto com aquele povo, né? Josué, Caleb, que são os caras que se mantêm íntegros ainda aqui no deserto, né? Eles entram no deserto tendo recebido aquela promessa e passam 40 anos no deserto vigiando e mantendo aquela promessa. Se a gente continua na história, vou citando alguns exemplos aqui. Jeremias capítulo 1, a palavra diz, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te separei, te consagrei para que você fosse meu profeta, né? E um profeta enviado às nações. Agora Deus pega esse profeta, consagrado desde o ventre, e fala assim, você vai para o exílio junto com o povo. E Jeremias, então, vê o povo vivenciando a tomada babilônica e gente sendo levada de Jerusalém, do território de Judá para a Babilônia, né? Falando em Babilônia, vamos pensar aqui, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, os caras que mantiveram a sua integridade dentro da terra dos babilônios, né, ao ponto de não se contaminarem comendo aquilo que era a culinária real, né, não se contaminarem com isso, e ainda assim eles estavam dentro de um ambiente caldeu, dentro de um ambiente
babilônico, dentro de um ambiente de escravidão. Se a gente migra para o Novo Testamento, vamos começar com o mestre, o próprio Senhor Jesus, que venceu o mundo. Se ele venceu, é porque o mundo se opôs a ele. Mas se a gente continua vendo, poxa, o primeiro mártir da igreja, Estevão foi levantado quando? Lá em Atos capítulo 6, quando os apóstolos falam assim: levantem entre vocês homens que sejam cheios do Espírito Santo, de boa índole, né, para que a gente possa confiar a eles a obra de distribuição de alimentos às viúvas dos helenistas. A gente está falando de um cara íntegro, que é apedrejado, que morre de uma maneira extremamente humilhante. Paulo, Pedro, que lá depois de Nero vão ser sacrificados, né, vão ser mortos pelo Império Romano, e tantos outros nomes que a gente pode lembrar de gente que passou na carne as suas aflições. O próprio apóstolo Paulo, pegando aqui uma fala dele, acho que você citou ela, Will, ele tinha na carne as marcas da perseguição por causa de Cristo. Ele diz isso, né? Então, o triunfalismo jamais pode tomar o lugar do que seja o triunfo assegurado pelo Senhor Jesus para nós. Jamais. E o que a gente vê hoje é uma fé tão antropocêntrica, tão egocêntrica, que propõe e vive propondo estes meios de que o ser humano seja o centro da fé, o homem seja o centro da fé, seja o centro das consequências benéficas, porque qualquer outra consequência é expurgada desse modelo de fé que, por alguns ícones aí hoje acaba sendo pregada. Então, o homem é o centro das consequências benéficas de Deus, porque Deus é amor, porque Deus faz de tudo para atrair a humanidade para perto dele. E a história de Jó deixa claro que a coisa não é bem assim. A história de Jó deixa muito claro quem é servo e quem é senhor nessa relação. E Jó, depois de toda aquela, né, a gente falou no primeiro bloco, que Jó ele desmonta duas falácias ali, logo de cara, nos primeiros 2 capítulos, né? Logo depois de tudo isso, Jó ele diz assim: a gente recebe de Deus o bem, também não vamos permitir que, também vamos calar a nossa boca para adorar a Deus quando o mal vier, né, quando a prova vier. Não, eu acho que o Chan falou ali no primeiro bloco, a condição e a posição de Jó durante todo o tempo foi uma posição de adorador. Né? Durante todo o tempo foi uma posição de alguém que buscava atrair a face do Senhor. E é isso que deve conotar, que deve sinalizar para nós a nossa compreensão da diferença do triunfo que já nos é assegurado enquanto estamos em Cristo, para esse triunfalismo barato que é oferecido por muitos nos nossos dias. Eu gostei que você fez esse panorama aqui, e talvez, vendo Estevão, algumas pessoas possam olhar e falar assim: rapaz, que pecado que esse homem teve, não é verdade? Porque, na verdade, ele era um diácono. Imagina o cara que recebe você na porta da tua igreja. Ele é o que fala: paz do Senhor, sente nesse lugar. Vamos falar no dia de hoje, né? Sente, por favor, nessa cadeirinha. É o sorridente, não, né? É o cara que pega você não e senta lá, né? Veja, esse cara, ele foi apedrejado, né? E aí você vai falar: como assim? Oi? E aí a gente começa a entender que, na verdade, uma coisa é o posicionamento do coração do homem vai atrair a bênção do Senhor, porque Isaías 1,19 diz isso, mas também vai trazer a adversidade. Por quê? Diz lá em Apocalipse que Satanás ele sabe que falta pouco tempo e é por isso que ele foi atrás do filho de Deus, né? Ou seja, veja, o teu processo de santificação nessa terra, na terra dos viventes, a palavra vai dizer que eu e você somos peregrinos. Nós não somos dessa terra. Então, quando Jesus está falando: olha, mas eu venci o mundo, ele está falando: eu venci esse sistema. E agora, uma coisa que é interessante também, que a gente não pode se esquecer,
é que, independente da adversidade, Paulo ele vai dizer algo tremendo, que eu costumo dizer, que é parafraseando aquilo que aconteceu com José, que todas as coisas contribuem para aquele que ama ao Senhor, para aqueles que têm um propósito. Não significa dizer que Deus ele causou o propósito, mas Deus ele vai pegar aquela situação adversa, ele vai transformar aquela situação adversa para que o nome dele seja exaltado, para o nome seja glorificado. Ei, com quem que aconteceu isso? José estava em pecado. Eu estava dando aula outro dia, Xandão e Paulinho. Eu estava dando aula outro dia do lado da casa do Xandão, num presídio aí do lado. E eu citei exatamente isso. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Um cara, ele fica com a chave do presídio. Ele abre e fecha, ele recolhe todo mundo dentro do presídio, ele volta, e ele mesmo se fecha dentro do presídio e fala, bom, tenho minha pena para cumprir. E a palavra fala que Deus era com ele. Ele foi para o Egito, em teoria, chamado Terra Maldita, e a palavra fala que Deus era com ele. Aí a Patifa vai lá e tenta aprontar com ele, e ele fala, olha, o meu senhor falou que eu mandava e desmandava em tudo, só não podia tocar em você. E a palavra fala, e Deus era com ele. Eu gostei do dia que o meu pastor ele falou assim, falou muito interessante. Você já parou para pensar uma coisa? Se o padeiro tivesse lembrado de José diante de Deus, diante de Faraó, José não ia ser o segundo governador, ele ia ser o segundo padeiro. Mas Deus ele não precisava de um padeiro, ele precisava de um segundo governador. Então veja que muitas vezes nós estamos passando por processos, e esses processos, aos nossos olhos, podem ser uma adversidade, mas essas adversidades é o meio pelo qual, veja, não foi Deus que causou, mas Deus ele vai transformar a maldição em bênção. Ele vai transformar o processo num processo de amadurecimento. E algo que eu achei tremendo outro dia, Isaías vai dizer assim, que aqueles que esperam no Senhor, preste atenção nisso, aqueles que esperam no Senhor, renovar-se-ão as suas forças como a da águia, correrão e não se cansarão. Deixa eu te fazer uma pergunta, se eu estou esperando, eu estou parado? Se eu estou esperando, em teoria, eu estou parado. Mas Isaías ele está dizendo algo, que enquanto eu espero, é como se, diante do cenário profético, eu estou parado. Mas Deus ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Então, eu estou crendo, eu estou olhando para aquilo que Deus está fazendo, eu estou olhando para aquilo fixamente, e Deus está trabalhando aqui. E enquanto Deus está trabalhando, ele está renovando a minha força, ele está tirando todo o meu cansaço, está fazendo com que eu corra velozmente. Ei, mas eu estou parado. Como que eu estou correndo se eu estou parado? E aí a gente consegue ver, nesse cenário todo, que muitas vezes aquela adversidade que nós estamos passando, na verdade, é Deus pegando aquela situação adversa, e aí eu pego esse texto que o Paulinho falou, porque ele nos faz em Cristo caminhar em triunfo. Ou seja, Deus ele vai pegar a tua situação adversa para que o nome dele seja glorificado. Satanás ele tentou tocar em Jó, mas no final foi um chute na boca do cão. O nome do Senhor sendo glorificado. A ponto dele falar, olha, Deus, eu ouvia só de falar, mas hoje eu te vejo, hoje eu tenho um relacionamento. Sabe, aquela causa impossível, e Deus agora mostrando, olha, tudo isso que você passou, eu estou mudando, e o meu nome será glorificado. Deus ele vai pegar aquela situação adversa, que Satanás ele armou, ele arquitetou, sabe, ele vai pegar aquilo, e no lugar da vergonha, vindo a dupla honra. E aí, eu gosto do testemunho do Xandão. O Xandão ele contou só 2 testemunhos, mas tem outros que são, assim, maravilhosos e riquíssimos, cujo coração centrado tomou uma decisão, eu quero agradar a Deus. E porque eu decido agradar a Deus, eu tomo então uma decisão de também suportar o dano.
E foi o que aconteceu com Paulo, foi o que aconteceu com Estevão, foi o que aconteceu com Pedro. Aliás, Pedro, ao escrever a sua carta, ele fala a respeito que nós devemos somar as aflições, devemos somar esperança, devemos somar e somar, para que no final nós sejamos plenamente aprovados. Então aí nós começamos a entender algo. E você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, Salmo 139 diz assim: sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. E sabe, se a tua consciência não te condenar, saiba de uma coisa, é hora de você começar a questionar a Deus. Deus, eu estou entendendo o processo. Eu estou entendendo que você está me esticando. Eu estou entendendo que em Cristo nós caminhamos em triunfo. Agora, eu preciso ter o pleno conhecimento, como diz lá em Efésios. Espírito de revelação e sabedoria vindo, me trazendo entendimento, para que, Pai, eu possa descansar em Ti, sabendo que enquanto eu espero em Ti, você trabalha por mim. Você sabe que você estava falando aí, você citou a palavra processo por 2 vezes. E eu tinha notado aqui nas minhas colinhas, né? Suportar o processo, mesmo que todo mundo possa estar falando ou pensando o contrário da realidade que você está vivendo. Né? E aí vocês dois citaram vários homens de Deus, citaram Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Paulo, Pedro. Mas a gente fica pensando assim, será que todos eles que passaram por processos difíceis, mas quando a gente olha a experiência de Estevão, de ver o Senhor, né, no momento do apedrejamento, Paulo, por toda a luta, e aí, né, pela teologia de muitas pessoas, ele estaria em pecado por toda a luta que ele suportou, mas desde o chamado dele, Jesus já deixou bem claro que ele ia sofrer, mas ele foi levado até o 3º céu e viu coisas que ele não conseguiria expressar, né? E a gente vai para Abraão, a gente vai para Moisés, a gente vai para todos esses grandes homens de Deus, em que a Bíblia também vai dizer que a terra não era digna desses homens. Homens que suportaram o processo, né, que foram chicoteados, esbofeteados, cerrados ao meio, mas que tiveram experiência com a glória, né? Tiveram experiência com o próprio Deus, né? Então, a gente precisa olhar para a situação e falar, Senhor, né? Senhor, eu creio que o Senhor está nessa. Revela de alguma maneira a mim. E aí eu estava aqui fazendo uma pesquisa enquanto vocês estavam falando, e disse que no livro de Jó aparece 33 vezes a palavra El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, o cara que está passando por um grande aperto e ele declarando que Deus tem todo o poder. E de fato tem. Né? De fato tem, porque Deus pôs um limite. Eu vou te deixar tocar, mas até aqui. Não vai passar dessa linha. Né? E aí, quando a gente vai para Jesus, quando ele acalma a tempestade, ele acalma o vento e o mar, e aí os discípulos embasbacados dizem, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Né? É o mesmo El Shaddai do Antigo Testamento. É o Deus Todo-Poderoso. E aí a gente tem que, retomando a palavra processo, entender que processo é esse que a gente está. Né? E aí, se a gente só lamentar ou encarar que pode ser um pecado, uma grande dificuldade, ou é o que tinha que acontecer na nossa vida, talvez a gente não vai ver o grande El Shaddai junto com a gente. A gente não vai ver a grande manifestação de Deus na nossa vida. Mas se a gente fala assim, eu sei que eu estou passando, não sei o porquê, mas estou passando por essa dificuldade. Revela-te a mim no meio dela. Eu creio que Deus vai revelar o poder dele e a gente vai poder, no final, do outro lado, poder dizer, o grande El Shaddai estava comigo nessa luta. E hoje, como o Jó disse, hoje eu conheço não só de ouvir falar, né? Mas de agora meus olhos veem o Senhor. Tem um versículo que o Arthur gosta muito, que ele usa bastante, e eu quero registrar aqui.
que eu acho que cabe muito bem, já que o assunto, né, foi conduzido assim de uma forma tão natural pelo Espírito, a questão dos processos, né? E confessemos, hoje a gente vive um cristianismo tão carente de processos, de pessoas dispostas a viver processos, né? Cristianismo quase que como macarrão instantâneo. As pessoas querem o batismo no Espírito Santo como se estivessem preparando um macarrão instantâneo. As pessoas querem ascender a um ministério como se estivessem preparando, sei lá, um leite em pó, né? Uma coisa que vai demorar 2 ou 3 minutos para ficar prontas, né? As pessoas querem se considerar discipuladas como se o discipulado fosse fast food, né? Você se alimenta agora, você acabou de fazer o seu pedido e daqui a pouco você já está alimentado, e a gente sabe que a coisa não é assim, né? Que a transformação não acontece dessa forma. O texto que o Arthur cita bastante, que eu me lembrei enquanto vocês falavam, é o de 1 Coríntios 15:58, quando a palavra diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, né? Firmes, constantes e sempre abundantes. A firmeza pressupõe que em algum momento os abalos vão tentar sacudir a gente, né? E aí cai toda aquela lista, Will, que nós citamos agora há pouco, né, de homens, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, gente que foi sofrendo abalos, assim como Jó, né? E abalos que só aconteceram porque havia um plano mais sublime da parte do Senhor para amanhã, um plano além do que aquilo que os olhos desses homens podiam enxergar. E como bem disse o Xandão, parafraseando ali Hebreus capítulo 11, homens dos quais o mundo não era digno, né? Quando a palavra fala ou nos impulsiona a ser firmes, a palavra está dizendo, porque vai vir abalo, vai vir o dia difícil, vai vir o dia mau. Paulo fala isso, né? Lá em Efésios 6, quando o dia mau chegar, você tem que estar com a armadura pronta. Não é se o dia mau vier, é quando ele chegar, né? Porque mais hora ou menos hora, a prova vem, o luto vem, a dificuldade vem, a afronta vem, a perseguição vem, né? Mas a palavra fala, e sejam constantes. Constantes, aí vamos para mais uma fala do Arthur, acho que nós estamos com saudade dele, a gente fala dele, mas a gente no fundo tem saudade. O Arthur, ele fala que Não, né? Não, eu só tô, né, sendo legalzinho aqui. mais ou menos, né? Mas quando a palavra fala para nós sermos constantes, a palavra ela está dizendo, ou ela está pressupondo, né, que a nossa jornada ela precisa manter o ritmo, né? E o Arthur, ele disse, a vida cristã ela não é uma corrida de 100 metros, ela não é uma maratona, mas é uma corrida de revezamento, né? Sabendo que eu tenho uma longa jornada a prosseguir, mas que vem gente depois de mim, que eu estou vindo depois de alguém. Então é algo que pressupõe a constância ao manter o ritmo, né? E há um galardão no final dessa palavra, porque no Senhor o vosso trabalho, a vossa jornada, a vossa firmeza, a vossa constância não são em vão, né? Elas têm um galardão, né? Então, para quem nos ouve, para quem nos assiste, né, a gente está falando de processo. Querido, suporte os processos. Suporte os processos. Não queira ser um cristão fast food. Não queira viver um discipulado fast food. Aliás, não confie nisso, porque não é assim que a coisa acontece. Em Marcos capítulo 3, verso 14, a palavra diz que Jesus chamou 12 com ele para os enviar para pregar. Só que nesse versículo, tem 3 anos de história. Jesus chamou 12, começo do ministério. O andar com ele pressupõe a constância. O enviar para pregar pressupõe o fim do ministério. Se não houvesse um processo, não chegaria no fim. O processo começou lá no chamado, mas pressupôs o andar junto, pressupôs o suportar o processo. E o processo forjou
aqueles homens que mais tarde não abririam mão do ministério. Tanta gente abrindo mão de Cristo hoje, virando as costas para Cristo, simplesmente porque ali atrás não foram capazes de suportar um processo, né? Jó é um baita exemplo para nós. Muito bem, muito bem. Você que nos ouviu, você que nos assistiu, não negligencie os processos. Passe por ele, faça como Jó, declarando que o Senhor é bom, exaltando o nome dele, porque no final haverá dupla honra. Muito bem, Paulinho, muito obrigado. Xandão, você não está mais Minicraft. E, Arthur, quem sabe a gente sente saudade de você. Você que nos assiste, você que nos ouve, olha, curta o nosso canal, compartilhe, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, no Facebook, e se você gosta no formato podcast, nós estamos no Deezer, no Spotify e também na Amazon Music. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, sabe? Faça com que essa mensagem ela venha tocar pessoas, venha tocar corações, pessoas que estão sedentas e famintas. Xandão, Paulinho, um beijo no coração, sejam abençoados na prática da palavra. Deus abençoe grandiosamente. Tchau, tchau.